tudo bem com vocês? Bom, eu estou bem. E hoje eu irei falar sobre um assunto que eu pessoalmente gosto muito. Esse assunto é chamado de backrooms. E bom, eu vou explicar um pouco sobre o que é backrooms, né? Não sei se você já sabe o que é backrooms ou se já ouviu falar, mas, bom, esse vídeo está dividido em dois tópicos. O que deixou as backrooms tão famosas e qual é a relação das backrooms com outros cores, como Dreamcore, Wedgecore, Kidcore, etc. Mas enfim, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Tudo começou por volta de 2019, com uma foto postada indicando um local como um lugar com paredes amarelas, carpetes e até mesmo luzes amarelas. E com isso estava intitulado. Bom, tem muita coisa, mas eu vou dar uma resumida. Se você não tomar cuidado e não clipar para fora da realidade, você pode acabar parando nas backrooms. Além disso, tem a outra parte final do texto que diz: caso você tenha caído na backrooms, tome cuidado, porque se você escutar alguma coisa, Deus que te livre, pois essa coisa já te escutou. Bom, estranho, né? Mas enfim, e com isso, muitas pessoas começaram a criar muitas teorias sobre esse tal de lugar chamado backrooms. E então, depois de muito tempo, né? Um youtuber chamado Ken Pixels, que faz muitas animações muito legais, inclusive eu recomendo você ir lá, créditos totalmente a ele, tá? Ele resolveu fazer uma animação sobre um cara que meio que ele meio que tá gravando com seus amigos um filme. Mais ou menos um filme. Então, ele acaba não clipando, como eu falei. Não clipar é tipo você atravessar algum lugar, assim, você atravessar paredes ou até mesmo o chão, e atravessar pra um lugar que nunca tá lá, que, tipo assim, nunca esteve lá. Então, no dia 7 de janeiro de 2022, ele postou uma animação intitulada The Backrooms, abre parênteses, Found Footage, fecha parênteses. E nisso foi o que eu falei, ele acabou não clipando pra esse lugar tudo amarelo. E com isso ele começa a andar, chamar alguém, porém está totalmente sozinho. E era o que ele achava. Até que, de repente, ele se encontra numa parede que estava escrito não se mova. Porém, mais tarde, ele descobre que, na verdade, isso era uma armadilha feita por uma dessa entidade que estava lá, rodeando o lugar, que mais tarde acaba encontrando com ele. Então, ele corre desesperadamente para tentar escapar, porque ele não quer morrer, né? E com isso, ele acaba achando um lugar para se esconder. E nisso, ele consegue se esconder, né? Ele consegue se esconder e a entidade vai embora. Porém, depois de não dar mais, a entidade reencontra ele. Em uma perseguição, ele se esconde novamente, porém ele encontra um buraco meio suspeito. Então ele se aproxima. Porém, ele escuta o barulho e quando olha pra trás, essa entidade está bem atrás dele. Então, com um susto, ele se escorrega e cai nesse tal buraco. E com isso, ele gira pra não sabemos aonde. E ele acaba parando no céu, aparentemente, provavelmente onde ele mora. E com isso ele cai de uma altura imensamente gigante e bem colossal. E ele cai da altura até um certo gramado, que a gente não sabe muito bem, porque a animação se encerra lá. E com isso a gente tem quase certeza que ele provavelmente não sobreviveu a essa queda aí. Mas enfim, a animação termina e tem várias animações explicando sobre outras coisas e outras pessoas caíram nas backrooms. Mas enfim, traduzindo, backrooms significa sala dos fundos em inglês. Então eu vou, se vocês quiserem assistir o resto das animações, é só pesquisar Ken Pixels no YouTube e acessar a playlist dele de backrooms. Ou então, se você quiser, eu vou deixar o link da playlist aí mesmo na descrição. Então, enfim, já que você já sabe o que é as backrooms, e com várias outras pessoas, né, criando várias teorias e tudo mais, as pessoas começaram a teorizar que esse lugar todo amarelo seria vários levels, como se fosse um jogo com vários levels. Então as pessoas começaram a categorizar, né, cada level, e esse sendo level 0, o lobby, que seria o início. E aí as pessoas teorizar saídas desse local, para ir, por exemplo, pro level 1, pro level 2, pro level 3, e assim por diante. E com isso, várias pessoas foram criando sites, comunidades, para criar seus próprios levels, e tudo que as pessoas pensavam sobre aquele lugar. Bizarro que isso começou com uma imagem totalmente aleatória na internet em 2019, que começou todo esse caos sobre lendas urbanas e muitas coisas.
Ah, e essa entidade preta que vocês estão vendo aí no vídeo, essa entidade, as pessoas apelidaram ela da bactéria, que seria a bactéria desse nível. E com esse nível, categorias, levels e um monte de coisa nessa internet. Que a internet fez a mágica e pum! Do nada, as backrooms viraram a lenda urbana mais famosa da internet. Mas enfim, já que você sabe o que são as backrooms, agora vamos explicar as backrooms. Vamos explicar agora os outros cores e quais são as relações deles com as backrooms. Muitas pessoas criaram seus próprios cores, como Dreamcore, Wildcore, Traumacore, Kidcore e vários outros cores por aí. Mas enfim, o meu core preferido são dois. Eu gosto muito do Dreamcore, que remete a sonhos lúcidos e lugares com uma vibe de anos 2000. Também gosto muito do Redcore, porém eu não conheço muito bem. Eu conheço mais o Dreamcore, que é o meu favorito. Inclusive, eu tenho várias coisas assim. Eu também gosto de mim, né? Então, eu gosto do Dreamcore, mas o Redcore, ele é sobre estéticas estranhas e que você se sente meio desconfortável. É estranho? É. Mas enfim, também tem o Traumacore, que seria core de pessoas que tiveram, claro, com trauma de algo, que tem muito medo de algo da infância. Que também remete aos anos 2000, imagens com cores saturadas e tudo mais. Também temos o Kidcore, que remete principalmente aos anos 2000, é, que, por incrível que pareça, o Kidcore surgiu por volta de 2020, porque como as pessoas estão trancadas por causa da pandemia, criaram o Kidcore para deixar a estética mais bonita no TikTok e deixarem meio que paisagens com cores muito saturadas e que remetem que você consegue lembrar algo como um déjà vu. Porém, você não consegue, você sabe que você já sonhou com aquilo, porém você não consegue identificar o que é aquilo, se você não sonhou e tudo mais. Mas agora vem a parte importante. Qual é a relação das backrooms com o Dreamcore, o Wildcore e os outros tipos de cores? Bom, esses cores, eles são... Eu não sei muito bem quando eles surgiram, mas eles podem ter surgido também por volta de 2020, que foi quando o Kidcore nasceu. E são imagens saturadas de sonhos lúcidos, que você parece que viveu aquilo, mas não sabe se você realmente viveu aquilo. Você lembra daquilo, mas não totalmente. São sonhos e tudo mais. Então, as backrooms também são meio que... A gente tem a nossa realidade. As frontrooms, que seriam as salas das frentes. E as backrooms seriam as salas de trás. É como um show que tem o palco principal e os bastidores, que são atrás. Ou seja, é como se fosse uma outra realidade. E nisso, muitas pessoas começaram a teorizar que quando você cai nas backrooms, você fica meio que em coma. Então, é meio que você estivesse dormindo num sonho. E com isso que o Dreamcore nasceu. Porque como as backrooms seriam um sonho em coma, o Dreamcore seria um sonho meio lúcido que você poderia entrar, além de você parar nas backrooms, você também poderia parar no Dreamcore. Que seria mais um sonho tranquilo, um lugar onde você se lembra, um lugar que você se sente confortável. Ou também tem o Wildcore, que é desconfortável, mas que você também tem aquele déjà vu. Então, a relação das backrooms com o Dreamcore são o quê? Como as backrooms pareciam ser algo como sonhos em comas, as pessoas criaram as teorias, né, de que o Dreamcore era esse sonho aí que você poderia acabar caindo, além de cair nas backrooms. E bom, com Dreamcore, Wildcore e vários outros cores, as backrooms tornaram uma lenda urbana muito, muito famosa, com pessoas criando seus próprios levels, seus próprios até mesmo jogos, como Escape the Backrooms e The Backrooms, onde você pode jogar de times, tem vários outros levels que você vai passando. Bom, eu vou deixar aí o link na descrição. E também uma curiosidade sobre esse vídeo é a gameplay que tá passando aí de fundo, que vocês vão estar vendo agora. É uma gameplay de um jogo de Encore com misturado com Backrooms. Então é tipo um joguinho que você pode entrar nesse jogo, é óbvio, né? Roblox, e aí você pode explorar vários levels das Backrooms e também lugares que se remetem ao Dreamcore. Mas enfim, gente, esses são os dois tópicos do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque deu bastante trabalho de gravar a gameplay, gravar o áudio, faixa de áudio, né? E também várias outras coisas. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever. E isso ajuda muito no canal, então eu espero que vocês façam isso. Bom, se não quiser também não precisa. Mas só espero que vocês tenham gostado do vídeo. E então, é isso, gente. Tchau! Estou aqui, eu do futuro. E, bom, as backgrounds não são reais, a gente vai improvisar. Elas são uma lenda urbana que eu gosto muito e que são bem
como posso dizer, bem justificada e bem explorada. Então, é um assunto muito legal. Parece até que eles não são reais, gente. É pra do banco. Umas pessoas gostam, outras não. Mas enfim, gente, só vai personalizar aqui que é um banco que eu gosto muito e queria compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Então, é isso, gente. Agora sim. Tchau!